padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos para proclamar a palavra de Deus, fecundando, enriquecendo e iluminando o caminho deste tempo pascal que estamos vivenciando, particularmente ao redor da amada Mãe Maria, nos fortalecendo, celebrando a Semana do Bom Pastor. Para que cresça em nossos corações a consciência vocacional de cada um de nós. Ele nos chama a uma resposta sua, minha, de cada um de nós a ser dada. Ecoe em nossos corações o modelo de pastor que é Jesus, nesta Semana do Bom Pastor, interpelados fortemente pela Palavra Santa de Deus. Bem observa nas suas homilias São Gregório Magno, quando comenta que o importante capítulo 10 do Evangelho de João nos mostra: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida por minhas ovelhas. Como se dissesse explicitamente: a prova de que eu conheço o Pai e sou por Ele conhecido é que dou a minha vida por minhas ovelhas. Por outras palavras, esse amor que o leva a morrer por nós, suas ovelhas, mostra o quanto Ele ama o Pai e pelo Pai Ele é amado. Suas ovelhas encontram pastagens, pois todo aquele que o segue na simplicidade de coração é nutrido por pastagens sempre verdes. Quais são, afinal, as pastagens dessas ovelhas, senão as profundas alegrias de um paraíso sempre verdejante? Sim, diz São Gregório Magno, o alimento dos eleitos é a face de Deus, sempre presente. Ao contemplá-lo sem cessar, a alma sacia-se eternamente com o alimento da vida. Procuremos, portanto, alcançar essas pastagens, onde nos alegraremos na companhia dos cidadãos do céu. Que a própria alegria das bem-aventuranças nos estimule. Corações ao alto e, sobretudo, escancarado para Ele. Que a nossa fé se afervore nas verdades que acreditamos. Inflame-se o nosso desejo pelas coisas do céu. Amar assim já é pôr-se a caminho. Nenhuma contrariedade nos afaste da alegria dessa bela solenidade interior. Se alguém com efeito pretende chegar a um determinado lugar, não há obstáculo algum no caminho que o faça desistir de chegar aonde deseja. Nenhuma prosperidade sedutora nos iluda. Insensato seria o viajante que, contemplando a beleza da paisagem, se esqueça de continuar a viagem até o fim. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Amado e amada de Deus, a compreensão de que Cristo Filho e o Pai são um, formam uma unidade de amor, é o segredo para não corrermos o risco dos conterrâneos de Jesus, que lhe fizeram essa pergunta sem compreender: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. O Senhor sempre diz abertamente que Ele é o Messias e Salvador do mundo. No entanto, Ele mesmo constata com os seus conterrâneos: mas vós não acreditais. Lembra que as obras feitas por Ele em nome do Pai dão testemunho dele, suficientes para quem abre o coração de compreender a novidade da presença de Deus. E Ele diz: vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Para ser das ovelhas do redil do Senhor, é preciso abrir o coração com o desejo de procura e de encontro, para poder escutar a sua voz e conhecê-lo e segui-lo no caminho, qualificando a própria vida.
Às ovelhas o Senhor dá a vida eterna, e jamais elas se perderão. E ninguém vai arrancá-la da sua mão, porque ele diz: meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, porque ele e o Pai formam um. Como sublinha nos seus sermões São Pedro Crisólogo, Deus exorta-nos porque quer ser mais Pai do que Senhor. Deus exorta-nos pela sua misericórdia para não ter de nos castigar com o seu rigor. Por isso, ouvimos como o Senhor exorta ao dizer: vede em mim o vosso, e talvez o vosso coração não se perturbe mais pela enormidade de meus sofrimentos causados por vós. Não tenhais medo. Esta cruz não me feriu a mim, mas feriu a morte. Estes cravos não provocaram dor, mas cravam mais profundamente em mim o amor por vós. Estas chagas de Cristo não fizeram com que ele soltasse grito, mas nos introduziram ainda mais intimamente no coração dele. Por isso o Senhor diz: o meu corpo, ao ser retirado da cruz, ou estirado na cruz, não aumenta o sofrimento, mas dilata os espaços do coração para acolher a todos. Supliquemos a Deus a graça de compreender a grandeza do mistério do pastoreio de Cristo, assentado sobre o alicerce da intimidade dele como filho com o Pai. E assim possamos ser tocados e nos qualificar na nossa participação no pastoreio de Cristo, sempre como servidores. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira